A mulher que se achava Clarice Macena. Ela acreditava que homem algum resistiria a ela. Mas o que realmente aconteceu com aquela garota irresistível? Volta e meia, Josene se perguntava por que não tinha sorte na vida. Havia perdido seus pais muito cedo, quando tinha apenas 7 anos de idade e havia sido acolhida por uma tia que parecia odiá-la, que não deixava passar uma hora inteira sem lhe jogar na cara que se não fosse ela, o destino de Josene seria o mesmo de uma menina de rua. Tem que me agradecer muito e levantar as mãos para o céu, por nós termos aceitado você em nossa casa. Nada que você faça vai ser pagamento suficiente para quitar essa dívida que você tem para conosco. E isso era a mais pura verdade. Durante sua infância, Josene mais parecia uma empregada de sua tia. Durante a adolescência, além de fazer quase todo o serviço da casa, ainda tinha que se esforçar para não aparecer mais do que a prima, uma garota malvada e que tinha a mesma idade que ela. Assim, todos os namoradinhos que Josene arrumava, terminava lhe dando um pé na bunda porque haviam sido, enfim, conquistados por Marlena, a prima de Josene que desde os 13 anos já demonstrava que seria aquela menina que destroçava corações. Por fim, Josene compreenderá que os garotos que queriam passar umas horas com a mais popular garota da escola, já conheciam o caminho certo para atingir tal objetivo. Começavam namorando a prima feia e era óbvio que assim que Marlena descobria que Josene tinha um namoradinho, ia lá e o roubava para si. E essa lenga-lenga durou até mesmo, na idade adulta. Tava na cara que Josene jamais aprendia a lição. Perder o noivo para sua prima havia sido a gota d'água que transbordara o pote. Josene havia chorado por noites inteiras, mas no fim, ergueu a cabeça pois há muito que havia aprendido de que nada adiantava chorar sobre o leite derramado. Mas aprender aquela lição lhe custará muito. Ela havia perdido a vontade de viver. Tudo havia perdido a graça. Ela que tinha um futuro todinho planejado, que achava que finalmente seria feliz, coisa que desconhecia desde que havia perdido seus pais, que decorara a casa aonde moraria depois de casada. Tudo descera a ladeira abaixo por causa daquela menina invejosa, egoísta e cruel a quem ela era obrigada a aturar e engolir. Mas Josene havia quebrado a cara. Não parara para pensar que um dia, achando que havia encontrado seu príncipe encantado e que ele não caía nas garras da prima bonita, acabará por sofrer a maior desilusão de sua vida diante de todos, durante sua cerimônia de casamento. Agora as duas eram casadas. Marlena com o amor da vida de Josene e Josene, com um camarada qualquer que ela havia usado para tapar o buraco de tanta decepção. E se casar para tapar um buraco tinha sido um erro sem tamanho, mas pessoas desesperadas tomavam por vezes atitudes desesperadas. E ela havia feito isso. Não querendo se sentir por baixo após ter perdido seu noivo, acabou encontrando um traste e se casando com ele, na vã esperança de não se sentir tão só. O que a carência afetiva não fazia com uma pessoa. Ou pior ainda, o que a necessidade de não se sentir tão por baixo acabava levando uma pessoa a fazer suas piores escolhas. De qualquer forma, Josene sempre se dava mal, não importava se fizesse as coisas de uma maneira certa ou não. Embora o seu amor por Rodrigo, o marido da prima, não houvesse diminuído nem 1 milímetro, tinha que concordar que o que ele lhe havia feito não se fazia com o pior inimigo. E agora, alguns meses depois, mesmo tendo se casado com um sujeito que ela não permitirá que conhecesse sua prima antes de se casarem, Josene ouvia seu marido falar da prima Marlena, das belas tetas que ela tinha e cuja blusa só tapava os biquinhos e elogiar aquela bunda que se antes já era imensa. Depois da plástica que a prima fizera ficará do tamanho do mundo, sendo o objeto de muitos sonhos masculinos, aquele tipo de sonho, ou desejo, proibidos para menores de 100 anos. Como ela sabia disso? Simples. Seu marido, todas as vezes que via a bunda da prima, ao chegar em casa, corria para o banheiro e começava a luta desesperada de uma masturbação nada silenciosa onde ele não só gemia e grunhia alto no banheiro, como também falava o nome da prima, como se ela estivesse ali no banheiro com ele, embaixo dele, em cima dele, transando gostoso com ele. E isso era demais para Josene suportar. Já não era o bastante ter ficado com seu noivo, o único homem a quem ela havia amado de verdade,
Marlena ainda tinha que roubar-lhe os desejos de Jorge, a porcaria de substituto que ela havia conseguido para tapar aquele enorme vazio em seu coração que Rodrigo havia deixado? Naquela tarde Josene dera bobeira. Dera uma distra, ida e acabará ouvindo a voz da prima Marlena do outro lado da linha. Atender um chamado daquela garota que achava que o mundo havia sido criado para ela, a fazia trincar os dentes de angústia. Mas agora não tinha mais volta. Uma vez que o celular estava em suas mãos e a voz melosa de Marlene, que mais parecia a voz infantilizada que algumas atrizes de filme pornô usavam e abusavam, teria que ouvir a lenga-lenga da prima até o fim. O que aquela louca de pedra queria agora? Já não havia lhe tirado tudo o que lhe importava? Já não estava com Rodrigo, o seu ex-noivo, e não havia se casado com ele, diante de uma igreja lotada com os mesmos convidados, ou quase os mesmos convidados que haviam comparecido à sua fracassada cerimônia de casamento. Aquela cerimônia que não acontecerá por culpa de Marlena? O que aquela peste de prima dos infernos queria dela, agora? Josene e Marlena eram primas, quase irmãs, não porque elas se gostassem de verdade, mas nenhuma outra mulher, que por acaso tivesse um mínimo de amor próprio, nunca, jamais em tempo algum, perderia seu tempo sendo amiga de uma pessoa como Marlena. Conforme a prima ia crescendo, uma a uma das amigas do bairro, as amigas do tempo de escola, foram correndo para bem longe de sua prima. E Josene havia se arrependido amargamente por não ter feito o mesmo. Mas não podia. Tinha sido a mãe de Marlena que a criara desde os 7 anos, quando havia ficado órfã. Ela tinha sido obrigada a reconhecer que era uma eterna devedora de sua tia, por sua bondade em acolhê-la. Ouvirá por cada um dos dias de sua vida enquanto crescia, enquanto entrava na adolescência, que devia levantar as mãos para os céus todos os dias e agradecer ao Criador por sua tia lhe ter dado um lar, uma família. Família essa que Josene detestava. E também havia odiado cada segundo de sua vida naquele lar. Mas fazer o quê, né? Detestava ser ingrata, detestava cuspir no prato que havia lhe alimentado, mas somente ela saberia dizer que por inúmeras vezes em sua vida, comera daquele prato, misturando a comida que caridosamente lhe davam com as lágrimas que rolavam por sua face. E o mesmo acontecia com o seu travesseiro. Dormira chorando, se lamentando, odiando seu destino por tantas noites que chegará a pensar que sua desdita jamais teria um fim. Sentirá durante anos a falta de seus pais e não conseguia perdoar o destino cruel que acabará com sua família, que acabará com a sua ingênua convicção de que tudo estava bem no mundo porque ela se sentia amada, cuidada, querida pelos pais. De um segundo para o outro, tudo havia mudado. Ela perderá o amor dos pais, perderá aquela sensação de segurança e perderá a certeza de que era amada, de que era desejada, de que era querida. Passará a ser xingada, humilhada e a todo momento comparada à prima que era linda, perfeita, uma filha de ouro, enquanto que ela não era nada. Apenas uma porcaria de criança que havia perdido os pais. Nada mais que isso. Ah, sim. Era vista como uma menina feia e sem graça, que nada tinha de bom, especialmente quando comparada a Marlena. E saber que toda a sua vida se transformará num inferno por sua própria culpa era algo doloroso demais para sentir. Por que a gente tem que se encontrar num boteco, hoje à noite? Josene perguntou irritada após ter atendido a ligação da prima. Por que não havia deixado aquele maldito celular tocar até explodir, como se dizia das cigarras que cantavam até estourar? Por que preciso conversar com você? A voz de garotinha desamparada soou do outro lado. Mas por que precisa ser num boteco? Porque lá a gente vai ficar mais à vontade para conversar. Josene duvidava de que ficariam à vontade em um botequim. Bem, pensando bem, se o lugar estivesse lotado de homens, era claro que Marlena se sentiria à vontade. Era o ambiente dela. Mas Josene não queria ficar à vontade para conversar com Marlena em lugar algum. Menos ainda, num boteco da Zona Norte carioca. E pior ainda, de noite. Com a louca de pedra da prima. Será só por alguns minutinhos. Josene tinha certeza de que não seria só uns minutinhos. Quando Marlena resolvia reclamar da vida, aquela ladainha durava horas. Não gosto de ir para um boteco à noite.
Tem bebum demais nesses lugares. Não é uma birosca cheia de bebum vagabundos, não. É um barzinho respeitável, com musiquinha ao fundo e tudo mais. Era justamente o tudo mais que deixava Josene preocupada. Não me agrada a ideia de ir para um botequim com você ainda mais, à noitinha. Que droga, Josene! Estou precisando de uma amiga para conversar. Preciso muito desabafar. E você é como uma irmã para mim. Você me deve isso. Se não fosse por minha mãe salvar você de uma vida numa FEBEM qualquer desse país, sabe-se lá o que seria de você, agora. Josene disse para si mesma que se ela ganhasse R$ 1 por cada vez que havia escutado aquele tipo de frase, ela agora estaria bilhardária. Acreditava que se conseguisse chegar aos 100 anos e a prima, também, que Deus não o permitisse, ela ainda seria cobrada porque sua mãe e seu pai haviam morrido num banco, enquanto este estava sendo assaltado. Ela, que estava ao lado de sua mãe, ficou apavorada com os gritos dos assaltantes e começou a chorar. Um dos bandidos mandou que a mãe dela fizesse com que a menina se calasse, mas o medo de Josene era imenso e ela não conseguia parar de chorar, por mais que seus pais implorassem que ela se calasse e se acalmasse. Irritado, o bandido sem coração atirou em sua mãe e em seguida em seu pai, que tentou evitar que a esposa caísse ao chão após ser baleada, bem diante da menina e do marido. Então Josene se calou. E nunca mais chorou. Por que não fechará a boca quando seus pais lhe pediram? Se houvesse ficado quieta, seus pais não teriam morrido daquela forma tão brutal e ela não carregaria em sua alma aquela culpa que lhe devastava a vida. Assim ouvirá por milhares de vezes sua tia, irmã de sua mãe, dizer que a culpa por sua mãe ter morrido era dela e Josene sabia disso. E sua tia ainda lhe dizia que mesmo que ela comesse o pão que o diabo havia amassado por toda a eternidade, nada a isentaria daquele pecado. Para sua tia, a culpa do bandido ter atirado em seus pais não era dele e sim, exclusivamente dela. Por isso Josene não merecia nada de bom em sua vida. E de nada havia adiantado que após esse dia, Josene jamais voltará a chorar uma outra vez. Ter suas lágrimas secas não lhe trouxeram os pais de volta. Por que não fechará a boca quando seus pais lhe imploraram que ela se calasse? Você me deve, sabia? Marlena dissera. Josene sabia. Nada do que fizesse, nada do que sofresse, poderia acabar com aquela terrível culpa que carregava sobre seus ombros. Vai ser rapidinho. Só preciso desabafar um pouquinho, tomar uma cervejinha para descontrair um tiquinho de nada. Estou tão infeliz. Era aí que morava o perigo. Marlena num bar com um monte de homens ao redor, cerveja, caipirinha, lágrimas e desabafo. Aquilo não ia terminar bem. E o Rodrigo? O que tem o Rodrigo? Acho que seu marido não vai gostar de saber que a mulher dele está papeando em um boteco à noite. Rodrigo não manda em mim. De qualquer forma, o Jorge não vai gostar de saber que eu vou estar num boteco à noite. Você deixa seu marido mandar assim em você? Deus do céu! O que era preciso dizer para que Marlena compreendesse que ela não queria ir conversar num boteco de noite? Na verdade, ela não queria conversar com Marlena em hora nenhuma, em lugar nenhum. Porque não havia se afastado dela quando todas as demais antigas amigas iam abandonando o campo, uma a uma. Ela havia tido a oportunidade certa para fazer isso e quem poderia chamá-la de ingrata, de cagar no prato que comia, depois do que Marlena lhe havia feito. Mas não. Ficará ali no seio daquela família que desprezava, acudindo um, consolando outros quando, na verdade, era ela quem precisava de consolo depois do que Marlena havia feito com ela. Era ela a vítima. E assim, havia perdido a oportunidade de virar as costas para aquelas pessoas mais que tóxicas. E assim era Marlena. Talvez fosse o resultado por ter sido criada naquela família disfuncional. Era claro que Marlena jamais ouvia os problemas dos outros. Ela só sabia falar de si e de seus problemas. E achava que todo mundo tinha que parar o que estivesse fazendo para atender aos seus caprichos. E sempre que Marlena a procurava, ela jurava que não daria a menor confiança para a prima e quando dava por si, estava fazendo seu ouvido de penico, deixando que Marlena o enchesse com as merdas que falava. Não pode desabafar pelo telefone?
É claro que não. Onde já se viu falar dos problemas pessoais pelo telefone? Hoje em dia, as pessoas até fazem terapia com um psicólogo pelo telefone. É a última moda. Consultas e terapias online. Não me fale dessas coisas que eu não quero nem saber. Essa meleca de pandemia acabou com o olho no olho das pessoas. Não curto isso. E preciso muito conversar com você. Que conversa de olho no olho era aquela? Marlena jamais encarava uma pessoa no rosto. Ela só gostava que homens, pensando bem, algumas mulheres também, olhassem para sua bunda. Que papo furado de olho no olho era aquele agora? Então, a pandemia ainda não acabou por completo. Não será legal ficar num lugar fechado, cheio de gente. Acabou sim. Além do mais, você é enfermeira. Josene pensou desgostosa que nada do que dissesse ia fazer com que Marlena mudasse de ideia. A gente se encontra no barzinho do Juarez. Ai ai ai. Aquilo não ia mesmo dar certo. O que sua prima queria? O boteco do Juarez vivia lotado de homens. Ai ai ai. Ai ai ai. Tudo aquilo era o prenúncio de um desastre. Porque Rodrigo, seu ex-noivo, não tomava conta daquela mulher destrambelhada. Ele se casara com Marlena para ver a esposa andar com todos os homens do bairro? Que sentido tinha aquilo? Tudo bem que Juarez havia sido seu colega de escola. Haviam sido amigos até, mas tomaram rumos diferentes depois de adultos. Há pouco tempo, eles se reencontraram num hospital da cidade quando a mãe dele havia sido internada e ela cuidara da mulher com todo o carinho. Juarez ficará satisfeito pois temia que sua mãe não recebesse um bom tratamento por parte daqueles profissionais da saúde que por vezes eram muito mal-humorados. Acho que hoje não vai dar. Vou fazer um home care na casa de um senhor que está muito mal de saúde. Há tempos que você não faz mais home care nenhum. Tem 2 empregos. Um aqui no hospital da cidade e outro no UPA da cidade vizinha. Tá pensando em fazer home care na casa de quem? Ai que merda! Ela não tinha que fazer home care na casa de ninguém. Procurou na memória por algum velhinho das redondezas para poder dar um nome qualquer. Vou cuidar do seu Jurandir. O seu Jurandir? Aquele velho gagá do apartamento 302? Ele mesmo. Vou tomar conta dele essa noite. Aí, não vai dar para me encontrar com você mais tarde. Vou estar trabalhando. Mentira sua. Só se você estiver pensando em cuidar dele na cova do cemitério. Seu Jurandir morreu na semana passada. Ele já estava com 98 anos. Eu sei porque ouvi a conversa daquela velha idiota da nora dele, na fila do caixa do supermercado. Tá dando desculpas para não se encontrar comigo e me deixar desabafar. Porque todo mundo é assim, tão egoísta. Só pensam em si mesmos. Depois de tudo que minha família fez por você, depois de tudo que lhe demos, o mínimo que você poderia fazer agora era me ouvir por meia hora apenas. É pedir muito? Vou falar tudinho para minha mãe e para o meu pai. Vou dizer a eles que pedi sua ajudinha, num probleminha de ordem particular e que você se negou a me estender a mão. Meus pais vão ficar muito magoados com você. Depois deles terem te dado um teto, cama, matado a sua fome. Mas o que nós poderíamos esperar de uma menina que havia levado à morte aos próprios pais, não é? Josene sabia que aquilo não era verdade. Seus pais haviam morrido quando ela ainda era uma menina, mas o pai lhe deixará uma pensão, um apartamento e até mesmo uma pequena caderneta de poupança na qual seus tios não puderam mexer. E ela só havia tomado ciência do apartamento, muitos anos mais tarde. Seus pais nunca lhe disseram nada sobre o que ela possuía ou deixava de possuir. Era uma sorte que as crianças cresciam e abriam os olhos e os ouvidos para a realidade e passavam a ver as coisas como elas realmente eram, por mais que tudo fosse negado. No entanto, ela sabia que por mais que os tios a tivessem privado do dinheiro que era seu, eles a detestavam porque acreditavam mesmo que seus pais haviam morrido por sua causa. E ela mesma era consciente disso. Se não fosse uma menina tão chorona. É que... Bem sabe, né?
O Jorge não vai gostar de saber que fui num boteco de noite, apenas para ficar de papo com você. Papo comigo? Como ousa chamar a dor que estou sentindo de papo? Eu estou sofrendo, Josene. Eu estou sofrendo, sabia? Aonde estava a novidade? Marlena sempre estava sofrendo. Certamente sofria uma semana inteira porque não tinha conseguido comprar o vestido ou a sandália que queria. Se eu sair de noite para ir a um boteco, o Jorge vai brigar comigo e eu fico infeliz sempre que ele briga. Josene queria trazer à tona um pouco de compaixão pelos problemas alheios na mente da prima, mas sabia que isso era impossível. Só estou te pedindo um pouquinho de compreensão. Não posso arrumar uma briga com meu marido porque fui para um boteco de noite. Sou uma mulher casada. Eu entendo você. Sou uma pessoa muito compreensiva, sabia? Eu também não gostaria de desagradar um homem como seu marido. Ele parece ser um preto muito do gostoso para a gente perder tempo brigando com ele em vez de transando. Mas sabe como é, né? Já disse que você não pode viver com um homem que vive mandando em você. Tem que ser como eu. Eu faço o que me dá na telha e o meu marido não fala nada. Quando você educa seu marido como eu eduquei o meu, pode fazer tudo o que quiser que ele não reclama de nada. É só aprender a fazer gostosinho e eles ficam na sua mão. Todas as vezes que o marido quer arrumar confusão por qualquer bobagem, você vai lá e dá uma surra nele de... Bem, vocês sabem bem de que. Fazendo bem gostosinho, ele vira um babaca na sua mão. Era assim que Marlena tratava o seu ex-noivo? Como um babaca que só tinha sexo na cabeça. Como um idiota que se deixava enganar por uma trepada. Aquilo era bem pior do que ela havia imaginado. Seu amor, o único homem a quem havia sido capaz de amar, transformado num babaca fácil de ser seduzido. Mas o que ela estava estranhando? Não tinha sido assim que Marlena o roubara dela? Josene se perguntava por que tinha atendido a ligação de Marlena. Afinal, ela havia ignorado as 8 ligações anteriores. Sabia que atender uma ligação de Marlena não ia lhe trazer nada de bom. E não era por causa de Jorge que ela não queria ir a um boteco. Ela e o marido já haviam se separado há alguns dias. Disseram um ao outro que precisavam dar um tempo, mas ambos sabiam que aquele relacionamento nocivo não tinha mais volta. Mas ela não queria dizer isso para Marlena. Não porque temesse que Marlena pegasse seu ex, aliás, coisa que a prima sempre fizera. Não estava preocupada se Jorge e Marlena tivessem um caso. Na verdade, isso até já devia ter acontecido, visto que seu marido estava sempre de olho em sua prima. E ele nem fazia questão de disfarçar o interesse que tinha por Marlena. E aonde estava a novidade? Todos os seus ex-namorados tinham acabado nos braços de Marlena. Por que com Jorge seria diferente? Afinal, havia sido por isso que escondera o Jorge de sua família. Para conseguir se casar sem que Marlena não lhe roubasse o pretendente, ela havia namorado um cara de outra cidade, praticamente às escondidas, porque estava cansada de perder seus homens para aquela loura da bunda grande, a gostosona de fechar o comércio, como ela era conhecida ali no bairro. No entanto, não havia pensado nos dias futuros, quando, já casada, seu marido conheceria a prima. Ingenuamente tinha acreditado que por ser um homem casado, Jorge não se deixaria seduzir por Marlena, mas Josene havia quebrado a cara. Um papel assinado num cartório jamais impediria que Marlena desse, claramente, em cima de seu marido e seu marido ficasse desesperadamente obcecado por ela. Bem, como a prima sempre dizia, ela sabia fazer gostosinho, ela sabia deixar um homem louco e como Josene poderia competir com ela? Era já uma causa perdida. De qualquer forma, a sua preocupação não era a de que Jorge, o seu marido, acabasse indo para os braços daquela vaca da Marlena. Sua preocupação era outra. E se falasse que ela e Jorge estavam separados, sabe-se lá o que aquela doida ia inventar para as duas fazerem juntas. Não era bom estar solteira e desimpedida perto de Marlena. Ela sempre aparecia com algumas ideias muito descabidas para uma mulher casada.
Na verdade, para acompanhar as sandices da prima, a pessoa precisava gostar muito da depravação e mesmo sem querer parecer puritana. Todo mundo naquele bairro sabia que Marlena levava as coisas até as últimas consequências do bom senso, isso, sem falar de decoro. Só o marido dela não percebia essas coisas. Como é que podia? Isso só reforçava o ditado que dizia que quando o marido descobria, a rua inteira até já tinha esquecido o fato. Mas era triste saber que o homem em questão era o seu Rodrigo. Era triste saber que o homem a quem tinha amado com todo o seu coração havia se tornado o corno do bairro, o homem de quem todos riam pelas costas, o homem mais ridicularizado. As pessoas do bairro tinham aquele homem em tão baixa conta que muitos fregueses de sua loja de material de construção iam até a loja só para debocharem da cara dele por ele ser o babaca do ano ou por um daqueles fregueses ter acabado de sair do motel com a mulher dele. Isso quando Marlena não levava o sujeito ou mais de um para sua própria casa e fazia suas safadezas na cama do casal. Aquilo era algo terrível demais para se escutar pelas ruas. E Josene nem sabia o que pensar. Se tinha pena ou repulsa pelo que Rodrigo havia se tornado. Não quero saber de desculpas. Se você não estiver lá no barzinho do Juarez, até às 9, vou fazer o maior escândalo em frente ao seu apartamento. Vou deixar todo mundo saber o quão ingrata você é. Vou contar para todo mundo que se não fosse a minha família de estender a mão, você teria morrido de fome. Vou dizer às pessoas que a enfermeira que de quem eles tanto gostam, não passa de uma vaca egoísta, que só tem olhos para o próprio umbigo. Vou gritar para o bairro inteiro ouvir que enquanto você banca a boazinha cuidando de seus doentes, foi por sua culpa que seus pais morreram e todos verão que você não passa de uma santinha do pau oco. Ai ai ai, que aquilo era um caso sério. Parecia um pesadelo que as pessoas daquela família faziam questão de que ela jamais se esquecesse do modo como seus pais haviam encontrado seu fim. Marlena não sabia ouvir um não. E aprontava um barraco terrível todas as vezes que alguém a ignorava. Todas as ex-amigas de Marlena haviam experimentado o sabor de sua vingança, quando se decidiram por deixá-la de lado. Marlena não digerira bem a decisão de suas colegas em ignorá-la completamente. Quase acabou com a vida de algumas de suas ex-amigas. Foi assim com Lucinda, uma das garotas, quando a prima perseguira a menina doentemente durante uma semana inteira até que a menina se mudou do bairro aonde morava e não permitiu que ninguém desse seu novo endereço para Marlena. Então não teve jeito. Antes mesmo das 9, estava lá no bar do Juarez, esperando por Marlena que, claro, sem a menor consideração para com os outros, sempre se atrasava. Quando a loura chegou com meia hora de atraso, vestindo um shortinho da cor clara de sua pele, tanto que parecia estar nua, não houve um homem que não virasse a cabeça para olhar. O shortinho estava tão apertadinho que dava para ver tudo que ela tinha por baixo e um pouquinho mais. Parecia mesmo que Marlena estava nua. O top também não deixava muita coisa para especulação, pois só tapava os bicos dos volumosos seios. Isso sem falar dos longos cabelos loiros, da boca carnuda e vermelha e das lentes de cor azul, emolduradas por longos cílios postiços. Quem não a conhecesse bem, sabia que ela não era nem loura de verdade e que seus olhos não eram azuis. Era quase tão mulatinha quanto Josene, embora tivesse a cor da pele um tiquinho de nada mais clara. Era o que se chamava de mulata sarará. A sorte de Marlena era que ela havia se casado com Rodrigo, dono de uma loja de materiais de construção, loja essa tão bem-sucedida que tinha mais 4 filiais pelo estado, e que já havia pago para a esposa uma lipo na barriga, um aumento dos seios, um aumento de lábios e um aumento de bumbum. Marlena havia entrado em depressão após o nascimento de sua única filha, dizendo que parecia uma velha pelancuda, que a gravidez detonara com seu corpo perfeito e enquanto o marido não desembolsou dinheiro para as plásticas, ela não sossegou. Você veio. Grande novidade. Pensou Josene. Caso não viesse, não queria nem imaginar o que Marlena faria para se vingar dela, na portaria de seu prédio. Pois é. Eu vim. Disse simplesmente. Sabia que de nada adiantaria discutir. Bater boca com pessoas que só viam o próprio umbigo era uma perda de tempo sem tamanho.
Pessoas narcisistas e ignorantes como Marlena não entendiam, jamais, as necessidades de outro ser e menos ainda, os seus argumentos. Era como conversar com uma criança de 2 anos. Pura perda de tempo. Marlena se sentou e pediu uma cerveja. Josene preferiu não beber nada. Mas encolhei na cadeira quando a loura, em 2 segundos, engoliu toda a cerveja e pediu outra, e mais outra, e mais outra. E se perguntava onde estava o senso crítico do marido de Marlena que permitia que a mulher dele andasse vestida daquele jeito pelas ruas do bairro. Ela não era machista, não achava que homens deviam mandar nas roupas que suas mulheres gostavam de vestir, mas aquela mulher casada e mãe de uma filha já havia rompido as barreiras do bom senso. Josene agora ouvia atentamente as conversas de Marlena. Sua amiga era uma loura falsificada, ou seja, era uma morena que pintava os cabelos. Tinha um corpão de causar inveja a qualquer mulher. Cinturinha fina, peitos redondinhos e uma bunda comprada, claro, a imagem e semelhança da bunda mais desejada no momento, que era a bunda da Luísa Sonza. E Marlena era muito bonita também. Mas vivia infeliz. Raro era a semana onde ela não tivesse um drama para contar sobre sua vida particular. Quando não estava reclamando da filha, da casa, da sogra, do marido, do pouco dinheiro que seu marido ganhava e por aí afora, entrava em depressão porque não se sentia amada como merecia ser. Josene acreditava que Marlena achava que o mundo girava ao redor dela, para ela e que nada e nem ninguém mais existia no planeta, exceto se fosse para lhe satisfazer os desejos. Josene não entendia por que sua amiga vivia infeliz. Rodrigo lhe fazia todas as vontades. 1 ano atrás, 3 meses após ter dado à luz a sua menininha, a queixa de Marlena era que havia conseguido ir a um cirurgião plástico e que ela havia pedido a ele uma bunda maior e mais bonita que a bunda da Luísa Sonza, mas o médico fajuto não lhe dera algo maior e mais bonito. Então, nesse dia, era uma sorte que estivessem na piscina do clube. Marlena havia colocado o mais minúsculo dos biquíni, que mais parecia um band-aid, para ver o que as pessoas achariam da sua nova bunda que ela havia comprado. Claro! Todos os homens ali presentes estavam babando. E as suas mulheres queriam apenas esvaziar aquele rabo de sereia, fosse de que maneira fosse. É óbvio, afogar Marlena na piscina e deixá-la ali até o seu último glu, glu, glu. Josene achava que sua amizade por Marlena ainda continuava, não somente por causa da jogação na cara por tudo que a família dela lhe havia feito e sim porque ela sentia um pouquinho de inveja da amiga. Na verdade, não era um pouquinho. Era muita inveja. A casa de Marlena era um sonho. O marido de Marlena era um sonho, a filha de Marlena era um sonho e até a sogra e o sogro de Marlena, aos quais a prima tanto detestava, causavam inveja em Josene. Afinal, aquela sogra e aquele sogro quase haviam sido seus. E aquela casa onde Marlena morava também. E se tivesse conseguido se casar com ele, aquela bebezinha teria nascido dela. Isso em uma vida passada. Tão passada que Josene ainda fazia um certo esforço para esquecer. Uma outra razão para não ter se afastado de tudo da prima, era que dessa forma, de vez em quando, ela podia ver o Rodrigo, o amor de sua vida, o cara que lhe dera, como todos os outros, um pé na bunda para ficar com Marlena. Josene sabia que isso era doentio, puro masoquismo, mas era mais forte do que ela. Pessoas apaixonadas não tinham muita autoestima. O objeto de sua paixão, o objeto de seu vício era o que mais importava. A vergonha na cara, o amor próprio, o brio, o equilíbrio emocional eram coisas de gente que não tinha mais ninguém em seu coração. A pessoa podia ser um mestre, podia ter um doutorado no que quer que fosse que quando se apaixonava, jogava todo o seu bom senso pela janela e virava um escravo, um refém daquela paixão que lhe dominava por inteiro e acabava com todo o seu juízo. Pessoas apaixonadas eram cegas, surdas, deficientes mentais ou intelectuais, totalmente sem noção. Estar apaixonado era o mesmo que ser um viciado em álcool, em cocaína. Era algo muito difícil de se livrar. Ando tão desanimada da vida que a morte não sai da minha mente. Marlena dizia. Tá maluca? Sua filha, embora ainda seja muito pequena, ia sentir muito a sua falta se você se suicidasse. Eu sei. Eu sei. Não disse que estava pensando em me suicidar.
Disse que pensa em morrer. Acho que se eu batesse as botas, meus problemas todos se acabariam. Mas qual é o problema, agora? Do jeito que você fala, dá a impressão que eu só vivo reclamando da vida. Era isso mesmo que Josene pensava, mas não queria ferir suscetibilidades. Estou infeliz por causa de Rodrigo. E aonde estava a novidade? Está pensando em morrer por causa do seu marido? Ah! Já nem sei dizer se é só por causa dele. A minha vida anda uma merda tão grande que eu nem sei aonde as coisas estão piores. É quase sempre a mesma coisa, não é? Todas as vezes que uma mulher casada acha que a vida está uma merda, é que as coisas estão relacionadas à sua vida com o parceiro. Vai dar uma de psicóloga de meia tigela agora? Cara, é você quem está reclamando da vida. Foi você quem me ligou e me pediu que eu viesse aqui e te ajudasse, pois disse que precisava muito de uma amiga. E eu nunca sei por que você reclama tanto. Tem tudo o que uma mulher poderia querer. Tem uma casa linda, uma filha linda, marido. Bem, você tem tudo. Você ia dizer que acha meu marido lindo, não ia? Eu sei que você queria meu marido para você. Acha que sou burra? Uma mulher tem intuição. Uma mulher sabe dessas coisas. Acha que eu não sei que se eu desse mole você tiraria o meu marido de mim? Josene quase riu das palavras da prima, mas sabia que isso seria mal interpretado e que para Marlena descer o barraco ali dentro do boteco não precisava muito. Aliás, ali estava cheio de homens. Assim que Marlena havia entrado com aquele shortinho e com aquele top, os 3 casais que estavam espalhados por algumas mesas, pagaram suas contas e meteram o pé. Os homens desacompanhados ficaram. Sabiam que a noite poderia lhes trazer uma boa surpresa. Por outro lado, com relação ao marido de Marlena, fora a própria Marlena que se metera entre ela e Rodrigo. Afinal, ele era, antes de se casar com a prima, o seu noivo. E a casa onde eles moravam agora, havia sido construída para ela e Rodrigo. Por isso, não se envergonhava por invejar o que a prima tinha agora, porque era para tudo aquilo ser seu. No entanto, Josene sabia que certas coisas era melhor varrer para debaixo do tapete. Só não estava compreendendo uma coisa. Sabia que Marlena tinha confiança demais no amor de seu marido por ela para deixar transparecer qualquer tipo de desconfiança ou de intuição, como a prima havia acabado de dizer. Era claro que se colocassem uma ao lado da outra, ela sairia perdendo. E de lavada. Enquanto Marlena era uma loura dessas tipo explode quarteirão, dessas que todos os homens, dos 15 aos 100 anos, não conseguia ver passar sem admirar, sem desejar, sem imaginar o que faria com aquela loura caso tivesse oportunidade. Já a Josene. Ela era uma mulatinha meio minguada. Era certo que era bunduda, mas sua bunda era natural e não uma obra de arte como a bunda da loura. Sabia que alguns homens até a achavam bonitinha, com suas trancinhas que iam até a cintura, mas era só isso. Numa disputa por emprego, por exemplo, ela tinha certeza que Marlena ganharia a vaga sem nem mesmo fazer uma entrevista. Mas a vida era assim mesmo e não adiantava reclamar. A boa aparência movia o mundo. E isso Marlena tinha de sobra. Sem falar que era o tipo da loura gostosa. E fogosa. E dada. E metida. E gozada. E o bairro inteiro sabia disso. Mas fazer o quê, né? Josene até desconfiava que Rodrigo, o marido da prima, sabia que era um chifrudo, mas que por ser tão apaixonado pela esposa, fingia que não sabia de nada. Seu ex-noivo, antes tão ciumento para com ela, ao se casar com sua prima, se tornará o típico corno manso. Por vezes Josene até chegará a ter pena dele, mas não devia. Fora ele quem escolhera se casar com Marlena. Fora ele quem a atraíra e a fizera passar por uma vergonha tão grande, que Josene chegará a pensar até mesmo em acabar com a própria vida. Saber que havia mais uma vez perdido tudo para Marlena, fizera com que Josene acreditasse que aquilo só podia ser uma maldição de seu destino. Chegará mesmo a acreditar que havia nascido para perder tudo o que mais queria na vida. Quisera aos pais e os perderá de uma forma muito violenta.
Isso sem contar a grande infinidade de namoradinhos pelos quais ela se sentirá apaixonada e que havia perdido, um a um, para a prima, que sempre parecia querer o que era seu. Quisera Rodrigo e o perderá para Marlena, a garota que conseguia ter em suas mãos tudo o que quisesse. Sua prima tinha os pais, algo que Josene não tinha, e tinha uma casa que podia chamar de sua. Era mimada, amada e feliz ao lado de sua perfeita família que lhe fazia todas as vontades. Assim era a vida. Uns com muito e outros sem nada. E algumas mulheres nasciam com muita sorte, como Marlena, e outras sem sorte alguma, nem no amor, nem nas finanças, nem mesmo para ter uma família, e não havia nada o que se pudesse fazer. Você precisa focar mais nas boas coisas que tem, Marlena, e não ficar infeliz por causa de bobagens. Bobagens? Estar sofrendo é uma bobagem para você? Ah, claro que é. Você tem tudo. E eu não quero ouvir conselhos. Menos ainda de alguém como você. Se eu quisesse isso, ia reclamar com a minha mãe. Josene nunca compreendia sob qual perspectiva sua prima via a realidade. Quem tinha tudo era ela. Marlena tinha os pais, tinha a casa dos pais, era paquerada por todos os homens aonde quer que fosse, tinha o amor de Rodrigo, tinha uma casa perfeita, uma filha perfeita, uma vida perfeita, e estava sempre querendo algo mais da vida, a ponto de tirar de Josene o pouco que Josene batalhava para conseguir. Sabe? Tá difícil conversar com você ultimamente. Ah. Me desculpa. Ando com os nervos à flor da pele. Mas o que está realmente acontecendo para te deixar num estado tão desanimado? Josene conhecia Marlena desde sempre e sabia que para manter uma conversa com ela, tinha que medir bem as palavras, pois, uma vírgula no lugar errado, fazia com que Marlena explodisse. Ela conhecia bem a prima. Havia vivido com ela durante toda a infância e por toda a adolescência, mas Josene sempre procurava se manter o máximo possível distante dela. Em sua opinião, Marlena tinha alguns defeitos que ela mais detestava num ser humano. Era o tipo de pessoa que fazia a maior tempestade em um copo d'água. Acho que o Rodrigo tem outra. Aquilo quase fez com que Josene engasgasse sem ter nada na boca. Duvido. Ele come um vagão de merda por você. Que raio de amiga é você? Se eu estou dizendo que meu marido tem outra é porque eu tenho certeza do que estou falando. Afinal, a mulher dele sou eu e não você. Josene ouviu em silêncio. O que ela poderia dizer a respeito daquilo? Fui numa taróloga e ela viu nas cartas que Rodrigo tem uma amante. Agora não teve como Josene se segurar. Tossiu convulsivamente por mais de 1 minuto. Ai ai ai. Conseguiu dizer por fim. Vai debochar da minha taróloga? Não. É claro que não. E quem é essa amante? Você bebeu? Como é que a taróloga ia saber uma coisa dessas? Elas veem que há alguém? Algumas são até capazes de descrever a fulana. Josene estava um tanto preocupada, pois sua prima mal esvaziava um copo e já pedia outra bebia. Marlena já estava bêbada e aquilo não era nada bom. Se a prima já era uma bomba pronta para explodir quando estava de cara, o que se poderia esperar no caso de estar bêbada feito um gambá? E a tal taróloga descreveu? Sim. Disse que é uma mulher morena. Muito vago. Existe trocentas mulheres morenas com as quais Rodrigo poderia estar envolvido. Então, você admite que ele tem uma amante? Ai céus! Eu não disse isso. Eu estou apenas seguindo seu raciocínio. Foi você quem disse que o Rodrigo tem uma amante. E morena. E eu disse que existe milhares de mulheres morenas por aí. Sim. Mas nem todas são minhas amigas. Ela disse que era uma amiga sua. Disse sim. E disse que era uma amiga minha de longa data. Talvez alguém da família. Josene pensou em alguém, mas não lhe vinha à mente amiga alguma de Marlena que tivesse aturado o mau gênio dela por tanto tempo, nem loura, nem morena, nem ruiva, nem pretinha. Você é morena. Ai ai ai, que aquela conversa não pronunciava nada de bom. Eu não sou morena. Sou negra. Você tem a pele clara.
Pra mim, você é morena. E você é a minha única amiga de longa data. E é da família. E ao que parecia, Josene pressentia que aquele laço de família ou de amizade acabaria ali, naquele momento. E o que você está querendo dizer com isso? Sei que você não é burra, Josene. A amante de meu marido só pode ser você. Tá falando sério? É claro que estou. Não. Não está. Você anda deprimida e anda vendo chifres em cabeça de cavalo. Eu tenho meu homem que por acaso vai muito bem, obrigada. Não preciso me envolver com homem de amiga nenhuma. E o seu homem é um negão de se tirar o chapéu, como dizia Alcione naquele samba. Aposto que ele te deixa satisfeita todas as noites. Aposto que te faz ir à loucura. Ai que eu adoraria que meu marido me quisesse todas as noites. E de dia também. De repente Marlena começou a chorar escandalosamente na mesa do boteco. Os homens que jogavam sinuca mais adiante estavam olhando, calculando quais seriam as suas possibilidades com aquela loura bunduda naquela noite. Alguns deles, com toda certeza, já havia tido Marlena em seus braços, mas isso não os impedia de desejar tê-la mais uma vez. Ai meu Deus! Sou uma mulher infeliz. Estou sofrendo o diabo. Meu marido não me quer mais. Nem dormimos na mesma cama. Disso, Josene não sabia. Aquilo seria mesmo verdade? Sabia que não podia acreditar muito nas coisas que Marlena vivia dizendo. Ela era dramática demais e uma coisinha à toa tomava por vezes proporções monumentais. Ouvir da prima que o homem que lhe havia sido roubado não queria mais nada com ela, era algo que a deixava muito feliz por dentro. E não podia deixar transparecer o seu contentamento. Sabia que aquilo era um pensamento mesquinho de sua parte, que o Rodrigo, seu amor de toda a vida, era muito, mas muito apaixonado pela prima. Caso contrário, como se explicaria o fato dele ser um chifrudo convicto e que, além de saber que era chifrudo, fazia todas as vontades da esposa? Aquilo só podia ter uma explicação para Josene. E era a pior explicação possível. Tava na cara que Rodrigo era tão apaixonado por Marlena que não se importava de ser sacaneado. E Josene já ouvirá coisas demais sobre as traições da prima, como no dia da piscina, quando a prima acreditava que a bunda que comprará não era grande o bastante e que precisava de sexo com alguns daqueles homens na piscina, a fim de que eles elogiassem sua abundância. E peitancia também. E assim, todo o bairro sempre ficava sabendo que Marlena transara com 2 aqui e com 3 ali. Só um homem muito apaixonado iria ouvir essas coisas e deixar passar. É sério. É sério sim. Não gosto de dizer essas coisas para você, pois sei o quanto tudo isso te alegra. Mas não aguento mais. Meu marido não quer nada comigo e eu estou desesperada, não sei mais o que fazer para que ele me queira. A surpresa de Josene era tanta que ela temia abrir a boca e dizer, graças a Deus ou Deus existe mesmo. Marlena começou uma outra bateria de choros e um homem veio até ela lhe oferecer o seu abraço para que ela pudesse chorar encostada ao peito dele. A prima chorou ali sendo consolada, afagada pelo sujeito por quase 5 minutos. Depois, voltou a se sentar e retomou a conversa com Josene. O Rodrigo me despreza. Josene não sabia o que responder. Dissesse o que dissesse, seria com toda certeza a resposta errada. O que eu devo fazer para ter meu marido de volta? Talvez parar de envergonhar ele dormindo com todos os homens do bairro, Josene pensou, mas nem morta ousaria dizer aquelas palavras. Ou quem sabe passar a cuidar da filha do marido da casa. A filhinha de Marlena e Rodrigo vivia na casa da sogra desde que havia nascido. Marlena não havia dedicado nem um único dia de sua miserável vida para cuidar da criança que havia trazido ao mundo. Fala para mim, Josene, o que eu devo fazer para reconquistar meu marido. Sei não. Era só o que podia responder sem se comprometer. Ah, sim. Eu sempre esqueço que você tem um homem que todo mundo acha que deve ser uma potência na cama. Disse Marlena sarcástica, sorrindo momentaneamente, esquecendo o choro de um segundo atrás. Seu marido parece ser muito gostoso. Você que se deu bem, no fim das contas.
Pegou um homem de verdade e não um frouxo como Rodrigo. Acho que te fiz um favor, né, ao ficar com o seu ex-noivo. Te livrei de um broxa, sabia? Se eu tivesse um negão na minha vida como aquele seu, eu ia querer fazer amor com ele todas as noites e claro, por mais de uma vez até que eu me sentisse muito cansada e muito satisfeita. Ai, que se aquele homem fosse meu eu ia me sentir a mulher mais realizada da terra. Mas eu, burra, fui me casar com o broxa do Rodrigo. Não sei aonde eu estava com a cabeça por achar que ele me faria feliz. O seu marido, sim. Aquele lá é que é um homem de verdade. Pena que eu não o conheci antes de você pegar ele para você. O que Josene poderia dizer depois de ouvir aquela explanação sobre o declínio de Rodrigo como marido broxa e a exaltação de Jorge como o melhor amante do mundo? Se a prima estivesse dizendo aquelas coisas para uma outra mulher, com toda certeza já teria levado umas boas porradas no meio da cara. Que absurdo! Já não lhe bastava ter perdido o noivo para a prima e agora ela também queria o seu marido? Pois bem, podia ficar com o Jorge. Que ela e o seu marido fossem juntos para o diabo que os carregassem. Então, sem motivo algum aparente, Marlena começou a rebolar na cadeira ao ritmo de um pagode que tocava pelos alto-falantes do bar do Juarez. Como conhecia bem a prima, Josene sabia que Marlena estava se imaginando sentada no colo de Jorge. E cada um dos homens do boteco pareciam sentir que aquela loura dos infernos estava sentada no colo de cada um deles. Josene puxou o ar de dentro de seus pulmões com muita força. Às vezes devia ser possível e não pegar nada mal, meter a mão na cara de uma outra mulher num boteco, mesmo que ela estivesse reclamando da vida, mesmo que ela, aparentemente, estivesse sofrendo. Sim. Porque Josene duvidava que Marlena estivesse sofrendo. Mas se ela fizesse aquilo ali, aqueles homens já com o tesão lá em cima eram até capazes de linchá-la. Ai que merda! Por que havia atendido aquela ligação? Vou te falar de um carinha que eu conheci aqui, num outro dia. Sabe, né? Sempre venho aqui no boteco do Juarez. Bem, faço até uns trabalhinhos para ele. Que tipo de trabalhinho? J. Ozzy perguntou sem nenhum interesse na resposta. Só queria poder ir para casa, limpar sua geladeira, que era algo muito mais agradável de se fazer do que ficar ali, no boteco, num lugar cheio de homens mal encarados, conversando com aquela sua prima que tinha a cabeça cheia de nada, cheia de espaços vazios. Vou te contar o que o carinha fez comigo anteontem. Para a Marlena. Eu não quero saber. Mas você perguntou que tipo de trabalhinho eu faço para o Juarez. Não sabia que era esse tipo de trabalho. É um trabalho como outro qualquer. Qual? O de vender o corpo. Não vejo assim. Eu encontro uma pessoa triste e faço ela feliz, em troca de alguns trocadinhos. É isso. Eu faço um homem feliz. Quer saber como faço um homem gemer sem sentir dor? Não. Não quero. Mas eu quero contar. Mas eu não quero ouvir. Mas eu vou contar assim mesmo, detalhe por detalhe. Quem sabe você não aprende e usa um pouquinho dos meus conhecimentos com aquele gostosão do seu marido. Josene se encolheu. Havia pessoas na mesa atrás de Marlena que pareciam bastante interessadas na história. E agora que prestava melhor a atenção, Josene achava que o boteco inteiro estava ouvindo atentamente o que Marlena queria contar. O lugar, cheio de homens, parecia até mesmo meio paralisado. Era como se até as bebidas que eles levavam à boca estivessem parado ao meio do caminho, a fim de não perderem nenhum detalhe daquela história. Era o que Marlena mais gostava. De plateia masculina para suas histórias. No dia do biquíni na beira da piscina, ela poderia jurar que no fim daquela tarde, Marlena se enfiara em algum lugar, pelo menos, com 3 daqueles camaradas que estavam por lá. Mas também podia ser coisa de sua cabeça. Afinal, ela morria de inveja de Marlena. Sabe? Eu estava doidinha para... Sabe, né? Depois de tanto tempo sem transar, eu ando subindo pelas paredes de tanta vontade. Vou embora. Josene se levantou. Não vai não. Vou sim.
Não há nada que você queira me dizer que eu esteja disposta a ouvir. Sua ingrata. Depois do que minha mãe fez por você? Minha família deveria ter deixado você morrer de fome, na rua, na sarjeta ou num orfanato qualquer. Sabe de uma coisa? Estou farta de ouvir você, sua mãe e seu pai me jogarem essas coisas na cara. Sua mãe me pegou para criar porque sabia que meu pai havia deixado uma gorda pensão para mim e que no fim, ela usou para te dar tudo o que você queria e me fez de empregada dela e sua por anos a fio. Marlena arregalou os olhos azuis pela lente de contato e abriu a boca de lábios assustadoramente vermelhos, horrorizada. Que asneira é essa da qual está falando? Seus pais não te deixaram nada e você sabe disso muito bem. Tanto me deixaram que vivo num apartamento deixado para mim, por eles e que seus pais não puderam pôr as mãos em cima. Que mulherzinha ingrata que você é, Josene. Meus pais se mataram de trabalhar para te dar boa vida. Sim. Se mataram mesmo, não é? Assim que cheguei naquela sua casa, ainda com 7 anos, eu tinha que lavar a louça, tinha que varrer a casa e passar a flanela nos móveis, em cima e embaixo deles. Se sua mãe encontrasse uma poeirinha qualquer, me dava uma surra. E conforme fui crescendo, ela mandou a empregada embora e eu tinha que fazer todo o serviço. Eu cuidava sozinha da cozinha. Cozinhava e mantinha aquele lugar limpo. Eu arrumava a casa, colocava as roupas sujas na máquina e depois, eu ficava horas passando toda a roupa da casa. E o que você fazia enquanto eu dava duro? Passeava por aí com suas amiguinhas e comprava roupas e cosméticos com o dinheiro que deveria ser usado para me sustentar. Não acreditem nela. Não acreditem nela. Marlena gritava para os homens no bar. Era claro que eles não iriam contra aquela a quem eles tanto desejavam levar para a cama. Todos olhavam feio para Josene e mais uma vez Marlena tinha a faca e o queijo nas mãos. Aquilo era sempre assim. Sempre que Josene tentava virar o jogo, tudo se voltava contra ela. Sabe o que eu acho? Acho que você é uma invejosa, isso sim. Os homens no bar concordavam com Marlena. Não fui eu quem roubou o noivo da prima e se casou com ele. Rodrigo me queria assim como todos os seus ex-namoradinhos. Acha que eu iria ficar com um homem que não me quisesse? Tanto é verdade que ele me quis que se casou comigo e não com você. Acorda, Josene. Você é uma pobre coitada. Todos os homens naquele bar pareciam concordar com Marlena e Josene pela primeira vez, sentiu medo de que eles a agredissem. Bastaria apenas que a prima desse uma ordem e todos aqueles homens a massacrariam. Então, assustada, Josene começou a pensar numa forma de escapar daquele bar sem que a impedissem. Lá fora, ela se sentiria mais tranquila pois poderia correr para qualquer lado e se livrar daqueles homens apavorantes. De repente, ela olhou para Juarez, o dono do bar. Pelo olhar que ele havia lançado para ela, Josene percebeu que ele compreendia bem pelo dilema e pelo medo que ela estava passando. Não era um medo bobo. Aquela situação de perigo era real. Josene, na verdade, queria era ir embora daquela cidade. De vez. Para sempre. Ela não havia sido feliz nem um único dia de sua vida depois que havia perdido os pais. A tia a acolhera, mas qualquer coisa que fizesse de errado, a tia logo lhe jogava na cara o quão mal agradecida ela era. A cobrança era tanta que até mesmo na escola, se ela tirasse uma nota maior do que a nota de Marlena, os tios diziam que ela era uma ingrata e que queria mostrar que era melhor que a filha deles. Josene não ganhava roupas novas. Ficava com as roupas usadas da prima. Todos os namoradinhos que Josene havia tido, acabará perdendo, um a um para a prima mais bonita, para a prima que tinha casa, para a prima que tinha pai e mãe, para a prima que mesmo tendo tudo, sempre queria o pouco que era dela. E Josene já estava cansada daquilo. Ir embora significava nunca mais ver Rodrigo, mas... Aquele homem lindo, moreno, alto e gostoso havia se transformado num banana chifrudo aonde o bairro inteiro ria da cara dele por ele ser tão babaca. Não era mais possível se orgulhar daquele homem a quem ela amava tanto, apesar de ter sido trocada por ele, apesar dele não mais merecer o respeito de ninguém naquele lugar. Depois do ensino médio, Marlena não quis continuar os estudos.
Josene conseguiu uma bolsa de estudos para cursar enfermagem e quase não foi porque a família achava uma afronta que ela pudesse ter um diploma de nível superior quando a filha deles não tinha um. Essa batalha Josene conseguiu vencer pois, nessa época, aos 18 anos, conseguiu um emprego numa clínica e passou a viver numa república onde ela dividia um apezinho com mais 3 outras garotas. Por sorte, esse AP e essa faculdade ficavam um pouco distante do bairro onde sua família residia, o que dificultou as cobranças constantes pelo fato dela estar fazendo algo ao qual não devia ter direito, já que a verdadeira filha da casa não estava caminhando naquela direção. Mas Josene havia cometido um outro erro. Assim que havia terminado a faculdade, voltará a viver na casa dos tios, pois ainda não havia conseguido um emprego para se sustentar. E voltará a ser a empregada da casa. Então Josene, que por conta das comparações, por conta das humilhações, por conta de ser chamada de ingrata a todo momento, por conta de saber que tinha uma dívida para com a tia a qual jamais conseguiria pagar, por conta da baixa autoestima, por conta do grande complexo de inferioridade que lhe ensinaram a ter, nem conseguiu acreditar que Rodrigo Proença havia se interessado justamente por alguém tão insignificante como ela. Ele era o cara mais perfeito que ela já havia visto. Era alto, bronzeado, tinha pernas longas e musculosas, ombros largos. Uma delícia de homem. E se dizia apaixonado por ela. E dizia que um dia os dois se casariam. Então ela começou a acreditar que tinha valor. Alguém a queria de verdade. Alguém a amava. Mas e se ele a abandonasse para ficar com Marlena assim que a conhecesse? Afinal, todos os outros haviam feito isso? Então pagou para ver. Não havia outro jeito mesmo. Sua família teria um dia que conhecer aquele carinha a quem ela tanto amava. E a sua maior burrice foi a de querer mostrar para a família que havia uma pessoa bonita, educada, de bons princípios, com uma boa situação financeira, que a queria. No início, sua família dizia que um homem daqueles não devia estar querendo nada sério com uma pessoa como ela, tão sem importância. Afinal, ele não a trocara por Marlena, como todos os outros haviam feito e a sua família não entendia aquilo. Mas quando ele a pediu em casamento, quando ele começou a construir a casa onde morariam, seus tios e sua prima ficaram horrorizados. Eles não achavam justo que logo ela, a mulatinha, a sem pai e sem mãe, tivesse tirado a sorte grande. E Marlena não aceitava muito bem o fato de ter dado em cima de Rodrigo e ele não ter lhe dado bola. E naquele tempo esse fato inédito fez com que Josene se sentisse por cima. Afinal, havia no mundo um homem que não se encantara com a sensualidade berrante de Marlena. Em todas as visitas que Rodrigo havia feito à família, sua tia lhe contará o quanto Josene lhes devia e o quão ingrata ela era, pois havia feito uma faculdade e agora tinha uma profissão de responsabilidade, coisa que eles não conseguiam entender. Como é que uma pessoa como ela podia ser responsável por um posto de saúde como aquele que havia no bairro vizinho? Como era que aquela garota ingrata e feia havia conseguido fazer um concurso público, conseguir a classificação e ter um lugar de destaque na sociedade como tinha agora? Deve ser pela culpa que ela carrega consigo. Sua tia dissera. Culpa? De que? Rodrigo havia perguntado. Ela não lhe disse? Ela matou os pais. Como assim? Rodrigo parecia assustado. Teve um assalto ao banco aonde essa menina, minha irmã, e o marido estavam e essa idiota abriu a boca a chorar e ninguém conseguia fazer com que se calasse. O bandido, com raiva, atirou na minha irmã e o meu cunhado, quando correu para acudir a esposa, levou um balaço na cabeça. Tudo porque essa garota idiota não calava a maldita boca. Rodrigo colocou a mão sobre a mão de Josene e a tia se calou pois viu naquele ato uma espécie de consolo para a sobrinha que não merecia nada de bom. Mais tarde, ela relatou o fato para sua filha. Esse camarada é um babaca. Acredita que ele deixou bem claro para mim que entendia a Josene, como se ela é que havia sido a vítima daquele assalto, um absurdo. Queria ter o poder de acabar com esse noivado e queria ver a cara dela ao saber que levou mais um pé na bunda de um outro namorado. Mas, infelizmente, parece que esse babaca está totalmente dominado por essa peste ruim e eu não consigo compreender porque um homem bonito e cheio da grana como esse não se apaixonou por você, como todos os camaradas fazem assim que te conhecem.
Eu vou dar um jeito nisso, mãe. Eles dois não perdem por esperar. Acha que vou deixar barato essa desfeita que esse sujeito me fez? Ele te maltratou de alguma forma, filha? Não, mãe. Ele fez pior. Ele finge que me ignora completamente. Acha que sou de levar um desaforo desses pela cara? Homem nenhum me ignora. É claro que eu sei que ele está fingindo. Ele não quer dar o braço a torcer. Mas eu vou mostrar a ele quem é quem manda. E vou mostrar a essa guria também. Ela está se sentindo a dona do pedaço só porque um cara bem de vida resolveu se casar com ela. Mas eu tenho certeza que é de mim que ele gosta. Nenhum homem resiste a mim. E assim sua prima fizera de tudo para lhe roubar o Rodrigo, mas, ao que parecia, Rodrigo não era afetado pelos encantos dela, como haviam sido todos os seus ex-namorados. E os dias, as semanas e os meses foram se passando até que chegou o dia de seu casamento. Sua tia se negara a fazer uma festa alegando que não tinham dinheiro para isso, mas Rodrigo contratou uma cerimonialista e deixou tudo nas mãos dela. Então, de repente, havia um vestido de noiva, um salão de festas, igreja, padre e uma porção de convidados. Tudo bem que a maioria dos convites haviam sido enviados para os amigos da tia. Amigos de Rose eram poucos naquela festa de casamento. Mas Josene não se importara pelo fato da tia ter reclamado a maioria dos convites para si. Após ouvir a lenga-lenga de sempre, do quanto ela era ingrata e tudo mais que acompanhava aquela história, Josene decidiu deixar aquelas ninharias para lá pois, afinal de contas, estava se casando com um homem carinhoso, gentil, ético, apaixonado por ela, lindo, moreno, maravilhoso, bem de vida e que não havia caído de amores por Marlena. Aquilo era um verdadeiro milagre. Josene havia acreditado nisso até o momento em que o padre, na igreja, perguntou se alguém tinha algo que pudesse acabar com aquele casamento naquele momento, que falasse ali ou se calasse para sempre. Eu tenho. Sua prima havia gritado, se erguendo do lugar aonde estava. Seus tios também se levantaram. O que aquela maluca poderia dizer para atrapalhar seu casamento daquela forma? Até mesmo, no dia em que Josene se casava, a prima tinha que se tornar o centro das atenções. Aquele era o seu dia. Era pedir demais que Marlena sossegasse e aceitasse ficar em segundo plano, ao menos daquela vez? Mas Josene, que olhou para Rodrigo com a intenção de rir porque sua prima fazia questão de aparecer até mesmo no dia de seu casamento, viu, apavorada, o olhar culpado nos olhos de seu noivo. Ai, meu Deus! Pensou horrorizada. Algo de muito ruim iria acontecer ali. E o que ela faria? Muitos de seus amigos estavam ali, descrentes de que ela havia conseguido um homem maravilhoso para si e que tal homem não sucumbira aos encantos da prima. Mas a grande maioria que estava naquela igreja eram amigos de sua tia. E todos eles acreditavam que ela não merecia mesmo um homem como aquele em sua vida. E como se essas coisas não fossem ruins o bastante, pelo olhar que vira no semblante de seu homem maravilhoso, estava na cara que ela havia errado muito mais do que era possível imaginar. Estava escrito, na cara de Rodrigo, que ele havia caído sob os encantos de Marlena. Eu estou esperando um filho desse homem, que me enganou e agora, vai se casar com outra. Ele me fez um monte de promessas, jurou que era mim que amava e me engravidou. E agora? Ele está aí, quebrando a promessa que me fez. Josene sentiu as pernas amolecerem. Ia desmaiar. Aquilo não podia ser verdade. O amor de sua vida não poderia tê-la traído daquela forma. Aquilo era um pesadelo. Ela iria acordar e ir para a igreja e se casaria com o homem de sua vida. Ela deveria estar muito estressada e com muito medo da prima pois, antes, todos os namorados que havia tido, sem exceção, se apaixonaram por Marlena. Era isso. Um pesadelo. Logo acordaria e veria que tudo estava bem. Mas não estava nada bem. E ela nem poderia se dar ao luxo de desmaiar pois sua tia havia feito isso em seu lugar. E o seu tio estava agonizando. Seu desmaio teria que ficar para uma outra hora. Agora era a hora de acudir seus tios, uma vez que acabava de se dar conta de que Marlena havia corrido para fora da igreja e que seu noivo tinha ido atrás dela. Não havia nada a fazer.
E tudo desceu ladeira abaixo, seu tio passou mal e foi internado infartando e ela, que era a vítima de toda aquela confusão, teve que dar apoio à tia, teve que consolar os membros da família que pareciam chocados com aquela revelação. Eu sabia. Eu sabia. Josene ouvirá a tia dizer naquele dia fatídico, após se recuperar do rápido desmaio. Nenhum homem resiste aos encantos da minha Marlena. Eu bem que desconfiava que eles se encontravam às escondidas. Mas eu não tinha prova de nada. E quando ele marcou o casamento nem acreditei. Ele ia mesmo se casar com essa coisinha sem graça da minha sobrinha? Aquilo mais parecia uma afronta. Nenhum dos namoradinhos de Marlena lhe pedirá em casamento e um homem bem de vida como Rodrigo queria se casar com Josene. Aquilo não fazia o menor sentido. Josene, ainda em seu vestido de noiva, não sabia o que dizer e nem o que pensar. Só compreendia que mais uma vez seu destino lhe passará a perna. Tinha vontade de sair correndo dali, de fugir dos olhares cheios de pena daquelas pessoas ou dos olhares que pareciam dizer: bem feito. Quem te mandou sonhar alto demais? Mas não podia. Sua tia acabava de entrar em pânico ao ver o marido ser levado da igreja para um hospital por uma ambulância que alguém tivera o sangue frio de pedir. A prima sumira. Rodrigo também. E os convidados, ávidos por mais desgraças, bisbilhotavam na sacristia, aonde a tia de Josene dizia, a todo instante, que iria desmaiar, que não queria ficar viúva, que Josene havia matado os pais e que queria matar o marido dela também, que ia acabar morrendo de tanto desgosto que aquela sobrinha, a quem ela havia acolhido para não deixar morrer de fome pelas ruas da cidade, acabaria por matar a toda a família. Tá vendo o que você foi fazer? Colocou dentro de nossa casa aquele sem vergonha que ficou noivo de você enquanto tinha um caso com a minha filha às escondidas. Algo assim só poderia ter vindo de gente da sua laia. Esse camarada não presta assim como você. E Josene teve que ouvir, vai rir às vezes naquela semana, o quão ruim ela era por ter trazido para a vida deles aquele mau caráter. Até que um mês depois, Rodrigo se casou com Marlena e a menininha nasceu 7 meses mais tarde. E Josene resolveu que não valia a pena ficar na casa daquela família que só lhe passava a perna. Fez um concurso pela Prefeitura do Rio e foi trabalhar em um posto de saúde da cidade vizinha. Foi nessa época que ela soubera que, em meio àquela confusão toda causada pelas acusações e cobranças de sua tia, que seus pais tinham lhe deixado um apartamento, o mesmo onde eles viviam quando foram mortos. E Josene se mudou para lá, o que desagradou a tia, pois, durante todos aqueles anos, seus tios alugavam um apartamento e ficavam com o dinheiro, dizendo que era para pagar pelos gastos que ela dava, enquanto ela trabalhava como empregada da casa. Mais tarde, ela conheceu Jorge e se casou com ele às escondidas. Quando o apresentou à família, já estavam casados. Mas quando ele conheceu Marlena, chegou mesmo a babar. Por que não me disse que tinha uma prima tão bonita? Ele lhe perguntara e ela acabou por detestar aquele homem naquele exato momento. Era apenas mais um dos que não conseguiam resistir à sua prima, o que já não era novidade alguma para Josene. Ao que ela compreendia agora, nenhum homem conseguia resistir a Marlena. E não estranhou nem um tiquinho quando o escutou se masturbando no banheiro e falando o nome da prima, como se ela estivesse ali com ele. E esse fato se repetiu tantas vezes que ela acabará por perder, de vez, o pouco interesse que tinha em seu marido. Mas, de repente, o foco mudou. Marlena se levantou da cadeira e começou a dançar no meio do boteco, para o total espanto de Josene. Olha, Josene! Olha só, sei dançar igualzinho às cantoras de funk, olha só! Não danço igualzinho a elas? Posso até procurar emprego como dançarina de uma delas. Eu ia me dar bem, não ia? Todos os homens do boteco responderam por Josene. Claro que ia. Disseram todos ao mesmo tempo. E assim como quem não quer nada, Marlena pedia que Juarez aumentasse o som do funk que tocava naquele momento, enquanto balançava a raba para cima e para baixo, para frente e para trás, para um lado e para o outro. Ela não estava fazendo aquilo, estava? Josene estava muito preocupada. O boteco devia ter uns 15 homens ou mais. Ela conhecia alguns daqueles homens,
mas sabia que homens excitados não pensavam muito com a cabeça de cima. O tesão quase sempre levava a melhor sobre o bom senso. E ela só sabia que precisava ir embora daquele lugar antes que o controle fosse perdido de vez. Decidida, Josene se levantou para ir embora e Marlena parou o movimento. Senta aí e deixe de ser boba. Sei que você é metida santinha e que não gosta que eu me divirta. Você está bêbada. Estou nada. Marlena disse isso, mas se sentou. Os homens gemeram frustrados. Quando um daqueles homens a segurou por trás, Josene achou que ia desmaiar de pavor. Me largue. Josene gritou muito amedrontada. Solte ela não, Raul. Marlena gritou para o camarada. Raul vai te ensinar a dar em cima do marido dos outros. Josene não compreendeu. É assim, santinha. Sei que você está de caso com o meu marido e isso não vai ficar assim. Josene olhou para os demais homens acreditando que um deles poderia salvá-la daquela situação, mas logo percebeu que todos eles estavam prontos para tomar o lugar de Raul e fazer com ela o que Marlena ordenasse. Estava morrendo de medo. Ela mandaria que a matassem, que a estuprassem, que lhe dessem uma surra. Josene não tinha ideia do que sua prima havia aprontado para ela, mas sabia que não era nada de bom. Vou dar um presentinho a qualquer um de vocês que deixarem sua marca na cara ou no corpo de minha prima. Não me importa o que façam. Só quero que acabem com ela. Os homens gritaram de alegria. Aqui no meu bar ninguém vai fazer nada. A polícia pode fechar meu estabelecimento caso algo desse tipo aconteça aqui. Juarez, o dono do bar, falou enquanto empunhava um taco de sinuca, ciente de que se aqueles homens avançassem contra ele, aquele taco de nada adiantaria. Eram muitos os homens ali dentro. E ele era um só. Por quê? Por que está fazendo isso comigo? Josene gritou desesperada. Ela ia ser assassinada por um montão de homens. Aquilo não estava certo. Por que sua prima estava fazendo aquilo com ela? Eu tenho certeza de que você anda transando com o meu marido, sua cadela desgraçada. E eu chamei uns amiguinhos aqui para te mostrarem o que acontece quando alguém mexe no que é meu. E o Rodrigo é meu. Acha que vou deixar meu marido para você? Acha mesmo que vou te dar ele de mão beijada? Sua vadia. Sua vaca. Eu não tenho um caso com o seu marido. Eu nunca tive nada com ele. Desde que você acabou com a cerimônia de casamento que eu nunca mais tive nada com ele. Eu vi você no carro dele várias vezes. Acha que só porque sou loura, eu sou burra? Era verdade. Esses eram os seus momentos de felicidade. Os momentos em que Rodrigo quase que todos os dias lhe dava uma carona do trabalho para sua casa. Ele era o homem a quem ela amava e nunca jamais amaria outro. Ela sempre acreditara que ele era sua alma gêmea. Era certo que, volta e meia, ele falava coisas nas quais ela nunca havia pensado. Ele lhe dissera por mais de uma vez, embora ela não acreditasse nele, que ele não tivera um caso com Marlena antes do casamento. Eles tinham transado sim, uma única vez, e ele nem se lembrava direito de como tudo havia acontecido. Ele saíra para beber com os amigos depois que havia fechado sua loja e, de repente, ele estava acordando na cama de um motel da Barra da Tijuca com ela. Não tinha a menor ideia de como havia ido parar ali. Ele sabia que havia transado com ela pois seu pênis estava praticamente dentro daquela mulher, mas ele não conseguia se lembrar de nada. Ele tinha agido corretamente. Não podia negar que fizera sexo com ela. Então resolvera abrir mão de sua felicidade com Josene e acabará se casando com aquela mulher que estava grávida dele. Durante todos os meses em que ela estivera grávida, ele jamais a tocará. E como se isso não fosse o bastante, temia detestar a criança que nasceria daquela união. A casa que ele havia construído para viver com Josene havia sido invadida por aquela mulher detestável, e ele já não conseguia olhar para as coisas que ele e Josene haviam escolhido para compor o lar que dividiriam. Todas as manhãs, quando ele se levantava e dava de cara com ela em algum cômodo da casa, tinha vontade de acabar com ela. Mas tinha que se conter.
Passará a odiar a sua vida, os dias que se passavam lentamente e odiava saber que era aquela mulher monstruosa que carregava em seu ventre o filho que ele havia sonhado em ter com Josene. Estivera tentando levar aquela união infeliz a sério. Mas era algo impossível. Não conseguia se aproximar daquela mulher, não conseguia sequer se lembrar que compartilhava com ela a sua casa. E como se fosse pouco, Marlena já havia transado com quase todos os homens do bairro e ele estava pensando seriamente em vender aquela loja que era a matriz do negócio que havia iniciado anos antes, e se mudar para um outro lugar. Só não havia feito isso ainda por causa da criança. Contra todas as probabilidades, mal a menininha havia nascido e ele se apaixonara por sua filhinha. Era uma sorte tremenda que sua garotinha, desprezada pela mãe e pela avó materna, vivesse com a mãe dele, num bairro um pouco distante dali. Marlena jamais visitava a própria filha, nem os pais dela o faziam. Eles nunca dormiram juntos, nunca tiveram qualquer relação sexual, exceto aquela em que ele havia acordado após ter sido dopado e se encontrar dentro daquela odiosa mulher. E Marlena não havia negado que o enganara. Seus colegas, doidos para terem um encontro com ela, ajudaram a dopá-lo e o levaram para o quarto de hotel. Saber disso só reforçava o que ele sentia por aquela mulher, simplesmente um nojo sem fim. Só de olhar para ela e de se lembrar de tudo que ela já lhe fizera, a repulsa era tanta que ele precisava se esforçar além da conta para retornar para sua casa, todas as noites. E passará a temer seus amigos. Não pensavam muito bem quando se tratava de uma mulher bonita. Estavam dispostos a fazerem qualquer coisa desagradável apenas para passar algumas horas com uma mulher que era linda por fora, mas que era pior que o capeta por dentro. E por que vive com ela? Josene lhe perguntara ao ouvir aquele desabafo no qual ela não acreditava muito. Por minha filha. Mas se a menina não vive com vocês? Marlena sempre diz que se eu me separar dela, ela irá pegar a menina e desaparecer no mundo. Não acho que ela faria algo assim. Quem a sustentaria? Também acho isso, mas Marlena é vingativa. Ela pode sequestrar minha filha e vender, doar até mesmo, acabar com a vida da criança. Josene arregalou os olhos, espantada. Sabe bem que ela seria capaz de fazer tal coisa. Josene sabia. E sabia que fosse lá a maldade que Marlena fizesse, os pais dela diriam que a culpa era sua. Mas aquela história poderia ser verdade. Os homens não costumavam virar as costas para sua prima. Se fosse verdade, Rodrigo seria o primeiro homem a não se importar com ela. E então só podia ser por isso que Marlena estava com tanta raiva dela. Seu plano com Rodrigo não dera certo e ela queria vingança. Eu não tenho nada com seu marido. Ele me dá uma carona, de vez em quando, nada mais que isso. Ah, morde meu dedo aqui para ver se sai Coca-Cola. Acha mesmo que vou acreditar que pega uma carona com o meu marido e nada acontece entre vocês? Você é doidinha por ele. Eu sei disso. Nem acredita que ele é maluco por mim, como todos os homens, aliás. Nem todo mundo só pensa em sexo como você. Marlena se aproximou da prima que tinha os dois braços seguros para trás pelo tal de Raul e lhe deu uma bofetada. E gostou tanto daquilo que lhe deu outra mais. E mais uma. E não queria mais parar de bater em Josene. Era melhor que ela desse uma surra na prima do que esperar que aqueles homens fizessem aquilo. Ia bater na prima até vê-la desmaiar. Depois a entregaria aos homens e que eles fizessem o que bem entendessem. Pensa que me engana? A minha mãe nunca devia ter tirado você da sarjeta. Devia ter deixado você morrer pra lá, sua desgraçada. Afinal de contas, você matou seus pais. Não sei por que minha mãe teve pena de você e a levou para a nossa casa. Já era uma coisa ruim desde pequena. Todo mundo sabe que se você não fosse a manteiga derretida que era, uma chorona, uma Maria mijona, seus pais não teriam morrido. Foi você que os matou. Foi você que acabou com eles. Josene havia crescido ouvindo aquele tipo de coisas. Sua tia lhe jogava aquelas palavras todos os dias em sua cara. E Josene, assim que pôde, foi fazer terapia. E sua psicóloga lhe dissera que aquele sentimento, com toda certeza, jamais a abandonaria.
Sentimentos não desapareciam assim do nada como num passe de mágica. Depois do fracasso de seu casamento frustrado, ela procurou uma terapia. Precisava se tratar. Chegará mesmo a acreditar que um terapeuta poderia fazer o milagre de livrá-la daquela culpa, daquela dor. E pela primeira vez, desde que vira seus pais morrerem diante de seus olhos, Josene chorou. A psicóloga lhe dissera que ela jamais esqueceria aquele momento terrível de sua vida e que aquela dor sempre existiria. Mas as coisas poderiam se amainar, se tornarem mais leves. E ela não tinha culpa alguma do que acontecerá. Um homem cruel fizera aquilo. Um homem cruel tivera prazer em deixar órfã uma menininha que estava chorando porque tinha medo dele. E com toda razão. Agora que era uma adulta, ela sabia que não deveria ter chorado. Mas a garotinha de 7 anos não sabia disso. Não tinha como saber pois, sempre que se sentia triste, seus pais estavam com ela para lhe tirar a tristeza dos ombros. Com toda certeza, eles não gostariam de que a filha deles continuasse a sofrer e a se culpar por algo do qual ela não tivera culpa alguma. Naquele dia terrível, ela era apenas uma menininha de 7 anos, assustada porque percebia que algo muito ruim estava acontecendo. Josene sentia que estava melhorando com o tempo, aprendendo a ouvir a prima e os tios lhe acusarem sem que aquilo a machucasse tanto como havia machucado durante todos aqueles anos. Mas voltou ao presente ao sentir no rosto, mais uma das bofetadas da prima. E vou te falar uma coisa que acho que você nem desconfia. Eu e aquele negão muito do suculento do seu marido, transamos até não mais poder. Transamos até na sua cama, enquanto você trabalhava para sustentar aquele vagabundo. Sabe o que ele me disse? Que aceitou seu pedido urgente de casamento porque sabia que você tinha uma casa e que ia dar boa vida para ele, já que estava desesperada para apresentar um marido à sua família, já que o seu noivo havia te traído bem debaixo do seu nariz. O Juarez, que havia baixado as portas do boteco a fim de evitar que a rua visse o que acontecia ali dentro do seu estabelecimento de repente, abria uma delas até a metade e um homem entrou com uma arma na mão. Como ninguém estava prestando atenção à porta, ninguém reparou no homem armado que acabava de entrar. A atenção de todos estava em Marlena que, como sempre, se sentia a protagonista de uma peça teatral. Ela se sentia a atriz principal que dava uma lição na gata borralheira que havia ousado a se meter com o que era seu. Obrigado, cara, por me ligar. Mas o que Marlena aprontou agora? Quero que tire sua mulher daqui porque ela pode se arrepender da brincadeira que está armando. Tá cheio de homens aqui e ela parece estar gostando de brincar com fogo. Os caras estão meio bêbados e não vou poder dar conta do que possa acontecer. E não quero envolvimento com a polícia. Eu e a polícia é algo que nunca vai dar certo. Você disse que minha mulher queria que os homens agredissem a prima dela, não é isso? Vim o mais rápido que pude, cara. É, compadre. Se isso acontecer aqui, a polícia pode até fechar meu estabelecimento. E podem até me prender por acharem que estou sendo conivente ou algo parecido. E eu gosto muito da Josene. Ela foi muito bacana com a minha mãe certa vez quando ela foi internada. Sua mulher é muito doida, compadre. Quer se vingar da prima, sei lá por que razão. A sorte é que ela parece estar se divertindo em agredir a prima e parece estar, no momento, satisfeita com isso. Já entendi tudo. Disse o homem armado ao ver que um sujeito, lá para o fundo do bar, segurava os 2 braços de Josene, mas olhava como um cão faminto diante de um suculento bife, para Marlena. Ele viu quando Marlena deu uma bofetada em Josene e se afastou para dar uma gargalhada. Os homens pareciam hipnotizados pela beleza de sua mulher. Como eram bobos os homens! Não viam nada além das aparências. Aquela mulher era podre como o esgoto. E ele tinha nojo dela. Ai, compadre! Essa sua mulher é uma bomba relógio. Ela é doida de pedra. Eu sei. Casar com ela foi o maior erro da minha vida e vivo cada dia, desde que me casei, para me arrepender. Não gosta mais dela? O dono do bar perguntou. Eu nunca gostei. Mas como muita gente nessa cidade sabe, ela armou uma cilada para mim e eu caí feito um patinho. Deixe-me ir lá nos fundos acabar com essa palhaçada de uma vez.
Não quero que bata nela aqui no meu bar. Não sou covarde. Eu vou levar a Josene embora. Juarez arregalou os olhos. Fala mesmo sério? Vai deixar sua mulher para trás no meio desses homens famintos? É claro que eu falo. Quem merece um castigo desses como esposa? E foi ela quem armou esse circo, não foi? Aposto que vai se divertir com cada um desses panacas assim que eu for embora. Lá nos fundos do bar, aonde ficava a mesa de sinuca, Marlena havia subido na mesa e estava dançando, enquanto o homem ainda segurava a prima. Mas ninguém estava olhando para Josene. Os homens não tiravam os olhos de Marlena, que se sentia uma rainha com todos aqueles bebuns admirando sua beleza. Rodrigo, ainda com a pistola na mão, respirou aliviado. Embora Josene ainda estivesse sendo presa pelas mãos de um camarada, não estava mais sendo agredida. E ele queria sair dali sem ter que atirar em ninguém. Também não queria confusão com a polícia. Ele tinha porte de arma, tudo dentro da lei, mas sabia que um homem armado se sentia poderoso, especialmente quando achava que estava sendo ofendido de alguma forma. Sabia que pessoas matavam outras pelos motivos mais bestas e ele não queria engrossar essa estatística. Quer um conselho? Bota sua mulher na zona. Ali não, vai faltar o que ela quer. E você ainda vai ganhar uma nota preta porque ela vai fazer as coisas com gosto. Desculpa, compadre, mas sua mulher não nasceu para ter um homem só. Algumas mulheres são assim, da mesma forma que alguns homens também não nasceram para ter uma mulher só. Gente assim nunca devia se casar. Jamais serão fiéis por mais que queiram. E no caso dessa sua mulher, 2 ou 3 não bastam. Bota ela na zona que ela vai ficar feliz. Não nasci para ser cafetão, não, cara. Não vivo nem mais um segundo com esse castigo de mulher na minha vida. Mas, se está afim, fique você com ela caso queira isso aí como um pesadelo em sua vida. Mas já te digo que isso é pior que o capeta. Eu pego, cara. Eu ficaria rico tendo uma mulher como ela. Mas, e o bebê? Ela não quer a filha. Ela nunca cuidou da bebê. Vou embora dessa cidade, para um lugar aonde ninguém jamais tenha ouvido falar de mim e refazer a minha vida. E claro, vou levar minha filha comigo. Ela nunca vai saber que Peixe era a mãe dela. E vai levar a Josene, né? Com toda certeza. Dessa vez não vou deixar a única mulher que amei de verdade na minha vida me escapar. Mas agora, me dá licença que vou resgatar a minha garota. Mas antes de Rodrigo chegar ao fundo do bar, Marlena ouviu. Oi, meu amor. Veio me buscar? Estou me divertindo um pouquinho aqui com a Josene. A gente conheceu uns carinhas e viemos aqui para nos divertir um pouquinho. Rodrigo apontou a arma na direção dos homens e depois apontou para o sujeito que segurava Josene. Nem perdeu tempo em olhar para Marlena. Largue essa mulher. Ele gritou. O homem largou na hora e Josene caiu ao chão. A sua Josene. Levante-se, Josene. Vou te tirar daqui. Josene não conseguia se levantar sozinha e Juarez foi até ela e lhe deu a mão. Ei! Você é meu marido. Não tem que falar com a Josene sim comigo. Não admito que fale com essazinha aí. Foi ela quem me trouxe para esse boteco de merda. Foi ela quem pediu para eu dançar para os homens. A gente só estava se divertindo um pouquinho. Mas não vou admitir que se dirija a ela e me ignore. Sua mulher sou eu. Não é mais. O que disse? Disse que você não é mais a minha mulher. Vou levar a Josene comigo e você pode fazer o que quiser de sua miserável vida. Rodrigo estava profundamente envergonhado em ter que expor sua vida particular daquela forma. Mas era de plateia que sua mulher gostava. Ela estava em seu meio tendo um montão de homens gulosos de olho nela. Ele, sempre de arma em punho, abraçou a mulher que tremia feito vara verde e foi saindo, andando de costas, sem tirar os olhos dos homens e sem desviar a arma da direção deles. Assim que os dois saíram do boteco, correram apressados para a caminhonete que estava ligada e subiram o mais depressa que puderam e logo fecharam as portas.
Temiam que os homens viessem atrás deles, mas ninguém saiu do bar. Mas antes de sair esma pela porta, ouviram alguém perguntar: Ué? Aquele camarada não é o marido da loura gostosa? Acho que ele está levando a mulher errada. Ainda bem. Se ele tivesse levado a mulher dele, acho que eu seria capaz de chorar. Agora, ela é toda nossa. Enquanto entravam no carro, ouviram Juarez dizer: Eu sou o dono do bar e quero que vocês todos deem no pé agora mesmo que vou fechar o boteco. Os homens reclamaram em alto e bom som, mas Rodrigo pisou fundo e saiu dali como se uma legião de demônios estivessem correndo atrás dele. Vai deixar Marlena lá com aqueles homens famintos? Josene perguntou enquanto prendia o cinto de segurança. Vou, acabei de deixar ela para o Juarez. Como assim, acabou de deixar ela para o Juarez? Sei lá. Ela não quer ter muitos homens. Lá com o Juarez ela vai poder fazer isso e ainda vai poder trabalhar para ele. Acha que eu não sei que ela andou fazendo uns trabalhinhos para ele, saindo com alguns caras que ele encontrava para ela? Faz tempo que ela faz programinhas para ele. Como você sabia de tudo isso e ainda vivia com ela? Todo mundo estava rindo de você. Todo mundo te chamava de corno manso. Todo mundo achava que você era tão apaixonado que nada fazia para fazer Marlena mudar de comportamento. Marlena nunca vai mudar. Josene acreditava naquilo também. Mas ela não vai querer abandonar a casa que você deu para ela. Não vai precisar. Vou embora dessa cidade e nem quero saber de nada mais. Vou fechar essa filial daqui. Vou para outra cidade. Vou recomeçar do zero com você. Se você me perdoar. Se você me quiser. Era claro que Josene queria. Mas o que aqueles homens vão fazer com ela? Afinal de contas, ela é a mãe de sua filha. Ela nem se lembra que é mãe. Além disso, ela estará fazendo o que mais gosta, que é ser admirada pelos homens. E não se esqueça de que ela armou para que aqueles homens arrasassem com você. A sua sorte é que ela é tão egoísta que até para se vingar, não conseguiu deixar que você fosse o centro das atenções. Josene ainda estava confusa com tudo o que havia acontecido. Ela me armou uma emboscada porque achou que eu e você estávamos tendo um caso, porque ouviu você me dar algumas caronas para casa. Quem informou a ela não fez o serviço completo. Esse informante deveria ter dito a ela que eu nunca subi ao seu apartamento. Mas, conhecendo Marlena como eu conheço, ela só acreditaria nas fantasias de sua própria cabeça. Vou ter que ir embora dessa cidade. Não tenho como viver aqui depois do que aconteceu. Não posso confiar em Marlena. Ela está cheia de ódio por mim, nem sei o que vai aprontar comigo da próxima vez. Seja lá para onde você estiver pensando em ir, eu irei com você. Josene ficou olhando para o rapaz a quem tanto amava. Eu não fui infiel a você, Josene. Eu sempre te amei e sempre detestei aquelas pessoas insuportáveis da sua família. E fazer parte daquilo lá por mais de um ano, quase acabou comigo. Sei que a menina é minha filha porque minha mãe me obrigou a fazer um teste de DNA. Mas... e a menina? Se a gente fosse embora, com quem ficaria a menininha? Você não teria coragem de deixar a tia, o tio e Marlena criar aquela garotinha, né? É claro que não. Quem cria a minha filha é a minha mãe. Ah, sim. Sabe que se a gente for embora juntos, minha mãe irá conosco, não sabe? Claro que ela não vai morar com a gente. Minha mãe gosta da independência dela. Mas não posso deixá-la aqui nessa cidade se eu não vou estar aqui. Claro. Eu sempre me dei bem com sua mãe. E ela quase teve um troço quando aquela louca entrou na nossa cerimônia de casamento e disse aquelas asneiras. Aquela história sem pé nem cabeça quase matou minha mãe. Apenas a esperança de ver o bebê que nasceria daquela encrenca toda não a fez entregar os pontos de vez. Agora, me deixe te beijar. Há mais de um ano que só sonho com isso. E as coisas não pararam por ali. Rodrigo fora para o apartamento de Josene e lá eles fizeram amor a noite inteira até se sentirem esgotados e saciados.
E era muito bom saber que os momentos de saciedade não duravam muito tempo e logo ambos recomeçavam a se amar. Estavam maravilhados por poderem estar juntos, outra vez. 1 ano e meio mais tarde, era Josene quem trazia ao mundo um filho de Rodrigo. Ambos estavam nas nuvens. Ambos estavam muito felizes. A mãe de Rodrigo entrou no quarto trazendo a pequenina neta para que ela conhecesse o irmãozinho. Logo, a garotinha faria 3 anos. Rodrigo mantivera suas lojas no estado brasileiro, onde elas se situavam antes, mas abriu uma outra num lugar mais distante. A loja que ele tinha na cidade aonde viverá antes com Marlena, havia sido vendida pois ele não queria que a ex-mulher se metesse em seus negócios. Deixará a casa para ela e soubera que ela e Juarez haviam transformado a casa de 2 andares em uma boate de swing, para casais liberais com shows de striptease, com balada livre para se fazer o que se quisesse na pista de dança e na grande piscina que Rodrigo um dia construíra para Josene. Os negócios do casal iam de vento em popa. Marlena encontrara seu lugar no mundo. Era dona de uma boate aonde se podia fazer de tudo e claro, ela era a principal atração. Juarez, feliz da vida, achava que havia tirado a sorte grande. Aquele negócio era um sonho realizado e desejado por anos a fio. Aquela vaca se deu bem na vida depois de quase ter destruído a vida de meu filho. Mas não destruiu, mãe. E agora as coisas estão nos lugares certos. Ouvi dizer que os pais de Marlena se mudaram daquela cidade pois estavam envergonhados de verem no que a filha se transformará. Dizem que envelheceram anos de tanta tristeza. Marlena se tornará uma cafetina. Aposto como dizem que a culpa de tudo o que aconteceu com a filha deles é de minha Josene. Ah, vamos esquecer aquela gente e viver as nossas vidas. Disse Josene, feliz por poder olhar o rostinho de seu bebê. Nada mais era tão importante quanto isso. Mas não é justo. Insistiu a mãe de Rodrigo. Ah, mãe. Basta olhar em volta e a gente logo vai perceber que a vida não tem nada de justo para com ninguém. Por isso, a gente precisa aproveitar todos os bons momentos de nossas vidas, como esse que a gente está experimentando agora. É verdade, filho. E aquelas pessoas ficaram ali tranquilas e satisfeitas com aquele presente que a vida, que às vezes era bem boa, lhes dava naquele momento. História de Clarice Macena.